Esta é a TV Cidade. Este é o nosso programa Toque Especial. Hoje estamos abordando um assunto sério, que é depressão. Nosso programa Toque Especial acompanhou as palestras da 40ª Semana Universitária da AIA, que foi realizada em Itápolis de 17 a 24 de julho de 2010. Já curtimos as palestras com o Dr. Rogério Denis, neurologista, e também do Dr. Ramon, psiquiatra. Agora nós vamos curtir o Dr. Fábio Mendonça, psicólogo, que também atende na cidade de Itápolis. Vamos lá? É brincadeira, vou ser breve. Como a minha fala vai ser a última, eu, conversando com algumas pessoas da área e tal, eu tentei fazer mais ou menos um fechamento do que poderia ser discutido, ser apresentado aqui nessa mesa, para que depois a gente pudesse abrir para perguntas, tá? Então, uma coisa que eu acho que é importantíssima a gente saber: depressão não é sinônimo de tristeza, né? Tristeza é um sentimento natural, faz parte da natureza humana estarmos tristes, né? Como faz parte da nossa natureza a gente sentir raiva, a gente sentir ódio, a gente sentir medo, né? O problema é que quando isso fica cronificado, é que a gente tem que começar a prestar atenção, tá? A depressão, ela não é um problema dos dias atuais. O Edson explicou muitíssimo bem aí a história da questão da depressão, desde antes de Cristo, é bíblico. Inclusive Davi era um dos responsáveis para curar a depressão através do toque da harpa. E o que acontece hoje em dia? Por que essa questão da depressão ela está um pouco mais banal? É porque na verdade a gente acabou vulgarizando o termo depressão. Quando você está meio chateado, você fala o quê? Hoje eu estou numa deprê. E todo mundo fala: nossa, hoje eu acordei deprê, hoje eu não estou legal. Mas isso não é depressão, né? Você está chateado, está triste, está preocupado? Não é depressão. A principal característica da depressão, no meu entendimento, para ficar uma coisa assim mais fácil para a gente entender, é aquela falta de energia, aquela falta de ânimo, aquela falta de vitalidade para a gente fazer e realizar as coisas que seriam comuns para o nosso dia a dia. Algumas ideias que são errôneas com relação à questão da depressão. Eu não tenho motivo para estar deprimido. Não, está tudo bem, eu tenho família, eu tenho emprego, tenho carro, dinheiro eu não tenho tanto, mas a gente vai tocando, né? Mas muitas vezes a pessoa com depressão ela acaba se incriminando pelo fato de que aparentemente está tudo bem, né? E ela se questiona se aquilo que ela está sentindo é algo real. E normalmente, geralmente, um evento estressante é que pode estar desencadeando essa questão da depressão. Mas o problema é que nem sempre esse evento estressante, né, que desencadeia, é algo palpável, como diz o Rogério, não pode ser algo interno, que ele não sabe de onde está surgindo. E na verdade, o fato da pessoa não perceber de onde vem, não consegue encontrar um motivo aceitável para a questão da depressão, isso faz com que a pessoa fique ainda muito mais deprimida. Um outro mito: mas também, né, ele não se ajuda? A gente sempre ouve falar isso, né, da pessoa com depressão, ele não se ajuda. E na verdade, é bom e natural que o deprimido seja estimulado a sair dessa depressão, né? Só que muitas vezes a gente faz isso de uma maneira errada, como por exemplo: você tem que se ajudar. Só que isso é o que ele mais quer. Só que em função da doença, ele não consegue. É preciso também que o paciente, a família, entendam que a depressão não é sinal de fraqueza, de falta de pensamentos positivos, ou uma condição que possa ser separada apenas pela força de vontade com esforço, né? Ele quer se esforçar, ele quer sair disso. Só que muitas vezes, só com isso, só com esforço, só com força de vontade, ele não consegue sair. E quanto mais ele se esforça e menos ele consegue sair dessa, mais deprimido ele fica.
existe tratamento adequado. Então, depressão é doença, precisa ser tratada. Eu trouxe aqui duas imagens que a gente sempre ouve aquele jargão que diz assim, que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Essa aqui ficou meio borrada, né? Não sei, acho que porque está meio claro, mas duas imagens que eu gostaria de tentar transmitir para você. Obrigado, Lúcia. Para vocês, né? Como é que será, como é que a gente acha que talvez uma pessoa com depressão possa estar se sentindo, né? E essa imagem do afogamento aqui, da pessoa debaixo d'água, para mim caracteriza muito isso. O fato da pessoa estar com aquela coisa que está incomodando e não consegue se livrar daquilo. Não tem o que ela faça que vai tirar ela daquilo lá. E uma outra imagem que eu sempre costumo usar no consultório é essa aqui. Vocês estão vendo o pulso, né? Então, você quando está lá no fundo do poço, realmente você não vê alternativa, você não vê como sair. Você pode até tentar sozinho, mas é difícil escalar um poço. Por quê? Porque normalmente as paredes estão úmidas, está cheio de limbo, você escorrega e não consegue sair. Só que eu sou humanista, né? E eu sempre gosto de ver as coisas, todas as situações, do lado bom e do lado ruim. Vocês acham que existe o lado bom de estar no fundo do poço? O lado bom de estar no fundo do poço é que não dá para você ir mais para baixo. Ou você fica lá onde você está, ou você sobe. E se sozinho você não conseguir subir, daí você precisa procurar ajuda profissional. A depressão é uma doença, precisa ser tratada. Se perceber que a tristeza está fora do comum, não pense duas vezes antes de procurar ajuda profissional. E eu acho assim, que procurar ajuda profissional é a parte mais difícil do tratamento. É você reconhecer que você tem uma dificuldade, que sozinho você não está dando conta e que precisa de ajuda do outro. Eu costumo dizer que se a pessoa conseguir chegar nesse ponto de identificar que ela está com dificuldade e está precisando de ajuda e procurar ajuda, eu costumo dizer que ela já conseguiu 50% do tratamento. Os outros 50% a gente vai dar um jeito. E o profissional vai poder ajudar você a sair dessa depressão, né, dessa doença, dessa dificuldade, de uma maneira segura. E uma coisa que é muito importante, que já foi comentado, jamais se automedique. Seja para começar a tomar um remédio, seja na hora de parar de tomar um remédio. Como o Dr. Ramon colocou, existe uma maneira correta de tomar uma medicação no início. Ela vai demorar de 15 a 21 dias para iniciar o efeito. E também existe uma maneira certa da retirada dessa medicação. O Dr. Rogério comentou, eu vou reforçar isso, a grande maioria dos pacientes que depois de um tempo de medicação e psicoterapia, talvez junto, param de tomar o tratamento quando estão se sentindo bem, tem recidivo. E se você teve uma segunda crise, se você teve um adoecimento pela segunda vez, a probabilidade de você ter um terceiro é maior, um quarto é maior, e assim por diante.